Tem duas coisas importantes para a gente ficar de olho em relação ao Cid. Primeiro, o que a gente sabe do depoimento do Mauro Cid é vazamento. Vazamento conta uma história que depois, no futuro, a gente pode ver que é a mesma história da delação completa ou não. A gente não sabe. As coisas que vazam, muitas vezes, elas vazam via advogados. As pessoas pensam que só vaza da PF, né, Chico? Vazou da PF. Não, advogado, principalmente. Advogado, em geral, principalmente. Inclusive, falando aquilo que interessa ao seu cliente. Esse é o ponto. Então, a gente não sabe se o que vazou do Cid foi, eventualmente, via advogado, para embaralhar as águas, para bagunçar a narrativa pública, porque no final de semana, agora, me causou muita apreensão até, a gente debateu isso no grupo do ICL, no nosso grupo de Zap, né? No Desperta eu falei sobre isso hoje. A revista Veja veio com uma matéria, novas revelações ou coisa do Mauro Cid e tal. A matéria em si era uma matéria meio vazia, não tinha nada novo ali, na verdade, era um cozidão lá de Mauro Cid, mas lá no meio tinha uma frase perdida, que eu não sei se a Veja se deu conta ou não, porque depois acabou virando a manchete. O Mauro Cid falando através de interlocutores ouvidos pela Veja e através da boca do próprio advogado. Eu nunca falei que o Bolsonaro falou em golpe de Estado. Que é o que está hoje bombando aí. Que é o que está hoje bombando aí. A gente se deu conta disso no final de semana. Está ainda ali, ó, na versão de Cid, ele foi mal questionado sobre o papel dos militares, porque sabiam que eles não iam contar nada que o Cid tinha para falar. E, além disso, ele teria minimizado as propostas de teor golpista e dito aos investigadores que jamais viu uma minuta de golpe sendo apresentada aos comandantes. Não sou traidor, disse o Cid. Nunca disse que o presidente tramou um golpe. Isso aqui, se o processo contra o Bolsonaro depender só da delação do Mauro Cid, Chico, acabou. Mas o Mauro Cid... Acabou. Eu sei que não depende só, tá? Mas se dependesse, acabou, porque isso aqui é um revés em tudo o que a gente viu até agora. O que é que eles falam, Chico? A gente falou sobre isso semana passada aqui. O que é que o Cid confirma através do advogado dele, que é o Dr. César Bittencourt, que deu aquela entrevista meio amalucada para o Globo News. É uma figura muito estranha, né? Isso, é. E... Só para complementar aqui suas informações, o Demore, o que a gente está falando aqui, a Natuza Neri acabou de informar que o depoimento do Cid vai longe, não vai terminar hoje. Já são 4 horas, parece, de depoimento. E aí a Polícia Federal vai no detalhe do detalhe, então, segundo ela disse. Tem reuniões mencionadas, mas não detalhadas por ele ainda, que vai ser discutido, que vão ser esmiuçadas. O Cid falou lá atrás, mas um rio passou debaixo da ponte e a PF hoje tem muita informação, foi o que ela disse. Mas aí... Agora, o Cid, só isso. Claro. O Cid pode ainda dizer assim, não, eu respondi aquilo que vocês consideraram assim, claro. Mas eu estava atrapalhado, eu não entendi bem a pergunta e tentar limpar. Só que não dá mais, porque depois de tudo que ele falou, a Polícia Federal já fez investigações. Sem dúvida. Ela já não depende mais só da palavra do Cid, isso é um ponto. Daqui a pouco vem aí o Cacai, nós vamos falar com ele. O Cacai estava chamando a atenção para isso no fim de semana. Sim. É inexorável o fim dessas pessoas. Não, sem dúvida. Isso é um ponto. Entendeu? E depois que o Cid falou, a Polícia Federal já colheu outros depoimentos que corroboram o que ele disse. Claro. Quer dizer, não dá para simplesmente falar, falei errado. E as próprias coisas pegas no celular do Cid e nos e-mails do Cid. E ele precisa salvar a própria pele. Então, Chico, as pessoas que nos acompanham sabem que eu falo sempre a mesma coisa. Qual é a tarefa do delator? Gabriela, prova. Qual é a tarefa? Mentir e omitir. O delator está lá para salvar a própria pele, gente. Aqui, ele não vai lá fazer confissão para padre, não é psicólogo. Nem não, salvador da pátria. Não são as famous last words, nem nada. O cara vai lá, o cara vira um delator porque o cara está sem opção. O cara tá ferrado. O cara tem uma reunião com o advogado fala, olha, doutor Mauro, isso aqui, bem que vá, como diz a minha nona italiana, a gente vai salvar aqui metade, entendeu? Mas você tá ferrado. O cara faz uma delação, ele precisa contar uma história que seja verdadeira, mas não necessariamente ela precisa ser completa, e o delator ele pode mentir e omitir sim, Chico. Quem tem que descobrir que ele está mentindo ou omitindo são os investigadores. Não é ele que tem que falar, olha, aqui eu estou mentindo. Mas se descobrirem que ele mentiu, ele não tem nenhum benefício da delação, sem dúvida. A situação dele é delicada. Sem dúvida. Muito delicada. Sem dúvida. Mas aí voltamos à linha de defesa do Bolsonaro que a gente falou aqui na semana passada também. Qual é a linha de defesa do Bolsonaro? E nesse final de semana, a Veja, publicando isso que publicou, mostrou que o Cid, aparentemente, está indo para a linha de defesa do Bolsonaro. Não tem mais como ignorar que algumas coisas existiram. Então, minuta do golpe, ou seja, chame lá como for, existe. Então, você não pode dizer não existe, nunca vi. Estava no celular do cara.
Então o cara vai falar que é a linha de defesa do Bolsonaro. Existiu, claro. Reunião com os comandantes das forças. Fizemos. Reunião com o Felipe Martins. Foi gravado. Fizemos. Reunião com o fulano para falar sobre isso. Fizemos. Alteração da minuta. Fizemos. E o que é isso, seu Jair? Isso é um golpe? Não. Isso é, caso nós descobríssemos a fraude nas urnas, nós iríamos agir legalmente usando estes instrumentos. Essa é a linha de defesa do Bolsonaro. O Cid, pela fala do advogado dele no final de semana para a Veja e depois para a CNN Brasil ontem, o Bittencourt, o Cid está indo para a linha de defesa do Bolsonaro. Então, assim, não contem mais com o Mauro Cid para apontar o dedo para o Bolsonaro e falou ele estava tramando um golpe. Isso não me parece que o Cid vai fazer. Agora, tem outros depoimentos. Tem as provas do celular do Cid, tem os e-mails do Mauro Cid, tem as oitivas que estão sendo feitas com 12, 13, 14 pessoas. Mauro, mas para ele ter benefício da delação, ele tem que denunciar quem está acima dele. E acima dele, a hierarquia é Jair Bolsonaro. Sim, mas atenção. Isso é importante para a gente não cair também para a gente não espalhar a rodinha, como diz, tá? Se o Cid chega lá e fala o seguinte, os caras perguntam para ele, você alguma vez viu o Bolsonaro falar em golpe? Ele vai falar, não. Mesmo que tenha ouvido, tá? Vamos supor que ele está mentindo. Ele fala assim, golpe? Eu? Jamais. Cabe à Polícia Federal provar que ele está mentindo ou omitindo. E se aquilo nunca foi registrado e não há prova nenhuma, ele vai omitir a informação e ponto final. Isso não derruba a delação. A Polícia Federal precisa provar que ele está omitindo. Então ela vai ter que ter outras testemunhas de outras reuniões ou uma comunicação com o Cid e falar, bom, meu camarada, isso aqui, nesse momento aqui, não era golpe? Então é muito delicado. E você não pode fazer o que fazia a Lava Jato, que é onde eu queria chegar, e você falar para o Cid assim, ah não, mas se não falar que o Bolsonaro falou golpe, então cai a delação. E o cara vai falar, não, mas ele não falou golpe. Você não pode me forçar a falar uma coisa que eu não ouvi, né? Então a gente também tem que cuidar um pouco em relação a isso. Mas o resumo é assim, eu acho que não se conta mais com a palavra do Cid como j'accuse, sabe? Eu vou acusar o Bolsonaro. Ele disse o que disse, as provas estão coletadas, o celular dele foi vasculhado, a vida dele foi vasculhada, ele não podia falar muito mais, senão ele ia ter que delatar o pai, que está envolvido no negócio das joias, tem uma série de coisas ali que é confusão para ele. E espero que a Polícia Federal não dependa mais do que fala Mauro Cid para colocar o Bolsonaro e essa turma na cadeia. Daqui a pouquinho vem o Cacai por aí. Ótimo. Né? E o que o Cacai tem dito, eu tenho ouvido muito, que é a experiência de um criminalista, né? O que ele diz é o seguinte, que esses processos estão andando, mas ele acha que já podia encerrar esse inquérito e já começar a indiciar. Porque já não precisa mais. Já tem elemento de sobra, sabe, para mostrar isso que a gente já sabe. Que houve uma tentativa de golpe, que houve uma armação, né, que fizeram e aprontaram, né? Claro. A Polícia Federal já diz ter elementos suficientes, né? É o que nos parece olhando de fora, né, Gabi? E também a coluna da Juliana Del Piva trouxe isso hoje de manhã, né? Sobre o conhecimento do papel do Bolsonaro nesses planos para tentativa de golpe. Já parece que está super organizado o negócio já, né? Mas eu acho que assim, como foram muitas buscas e apreensões e eles ouviram 13 pessoas na semana retrasada, ainda tem gente preso, Felipe Martins, assessor do Bolsonaro para assuntos internacionais, está preso ainda, né? A PGR, aliás, opinou pela sua soltura, porque de fato ele não estava fora do país, parece que houve uma confusão lá. Então, imagino que ainda tem que terminar isso até para, eventualmente, você soltar o Felipe Martins. Bom, terminou, não tem mais risco de fuga, pega o passaporte do cara, solta ele e oferece, bota na mão do Ministério Público e espera para ver o que vai acontecer. Então, acho que eles vão terminar ainda essa parte e a expectativa parece que até meio do ano para... Quanto mais demorar isso, mais tempo terá Bolsonaro e sua gangue... Para se organizar, assim. Claro. Não, para se organizar não. Para mobilizar a sua base... e tocar pressão política em cima de todos, inclusive dos próprios magistrados. Sem dúvida. Do próprio Supremo. Então. Sem Porque dúvida. vai, né? Daqui a pouco, sei lá, ganha o Trump nos Estados Unidos. Sem dúvida. Aí já vem mais reforço. Embora eu acho que ele vai em cana antes da eleição dos Estados Unidos. Tomara. Tomara. Torcemos. Inclusive, já tem gente se mobilizando a respeito disso, né? Até o Mourão já falou sobre a delação do Mauro Cid, ele deu uma entrevista para o All News hoje, eu estava assistindo mais cedo, ele falou que o Mauro Cid é a parte, até ele já falou, é a parte mais fraca no processo contra o Bolsonaro e, bom, enfim, defendeu Freire Gomes, né? O que a gente já esperava, claro, porque, enfim, também...
O Mourão também, né, enfim, se defendendo, né, defendendo o seu entorno ali, está falando com o público dele. Mas o próprio Mauro Cid, ele disse que é a parte mais fraca ali, também imputando ali a Bolsonaro, né. Claro. É porque ali não... Voltando, né, ali não ficou ele fica nada nesse em pé, vai e vem né, com ele. Gabi, e-mail, celular, conta bancária, assim, não sobrou nada para o Cid esconder, né? Então, assim, a gente já está num ponto que importa pouco o que o Cid diga. Eu só quis chamar atenção para isso, para as pessoas não se emocionarem muito, porque não parece que num julgamento o Cid vai aparecer lá e vai apontar o dedo para o Bolsonaro. Eu acho que isso não vai acontecer. Pelo contrário, ele vai ser usado pelo Bolsonaro para traçar a linha de defesa de que não era golpe. A gente estava sondando aqui, não foi planejado. A gente estava pensando que se tivesse fraude na urna, teríamos que fazer alguma coisa. Então faríamos isso aqui, com esses documentos aqui, mas não era golpe. Essa é a linha de defesa do Bolsonaro, que é o que é possível para ele fazer o próprio hoje. Bolsonaro, aqui na Paulista, né, falou da minuta. Da minuta. Claro. Mas para ele não é golpe. sim. Para ele Não, mas- aquilo lá não é um golpe. Não, para ele, A gente golpe só não é golpe. A gente só isso. ia usar se tivesse fraude na urna. E eles estavam tentando achar a tal da fraude na urna que não conseguiram.